E aí eu queria entender duas leituras, né, que eu tenho visto aí no mercado. A primeira é que a gente está num cenário bastante complicado mesmo, fiscal, curva de juros abrindo, o dólar bastante estressado com o cenário global, mas, e tem o mas, a gente até podia estar pior, né? Com um cenário tão pesado, até que o Ibovespa tem segurado bem ali em alguns níveis que não desandou, né, para aquele 120 baixo que a gente fala, né? Como é que você está vendo essa movimentação? O mercado brasileiro está um pouco mais resiliente mesmo, de tanta pancada que já tomou? O Ibovespa, ele é difícil a gente olhar o Ibovespa porque grande parte das ações, tirando, acho que Vale, ela está muito estacionada ali na casa dos R$60, acho que um pouco segura também. Petro também, né, só não andou muito mais, apesar das notícias de dividendos extraordinários, devido, né, à questão do petróleo. Então o índice está muito preso ali nos 130 mil pontos e os bancos, né, a gente não tem grandes destaques ali em relação à performance, exceto os bancos menores. Tirando isso, por que eu estou falando isso? Porque a gente enxerga, como você falou, mas o dólar está disparando, né, o DI também, e o Ibovespa está estacionado em 130 mil pontos. Expurgando isso, a gente tem visto, Felipe, níveis de valuation, quando a gente fala EBITDA, preço sobre lucro, abaixo de padrões, ou seja, abaixo das médias históricas. Significa que nossas empresas aqui no Brasil estão passando por um momento de precificação de ativos muito desafiadores. O que tem também colocado em perspectiva em consolidações. Nós temos visto somente ontem dois fechamentos de capitais, né? Duas OPAs, né? No caso, né? Uma da Wilson Sons, né? A MSC comprando Porte 3, Wilson Sons, e a MS fazendo uma proposta para fusão junto com a Hypera, que pode tirar, né, claramente a Hypera também da bolsa. Então, ou seja, as empresas estão tão baratas que o mercado começa a se aquecer em duas vertentes, né? Uma que eu estava até falando com a Paula mais cedo em relação às empresas recomprando as debêntures, né? Que é também um movimento que a gente tem visto. Ou seja, se o cenário está incerto, se a curva vai abrir mais ainda, por que eu vou deixar uma dívida que está cara ficar mais cara ainda, que está com indexador como IPCA, se a inflação pode subir mais, ou como um indexador do CDI? Vou recomprar a dívida, vou evitar de fazer investimento, vou segurar o caixa, né? Então eu vou até reduzir endividamento em relação a esse ponto. Então as companhias têm adotado esse tom de cautela. Explica-se muito sobre esse ponto. O dólar claramente é um balizador de risco. Eu acho que assim, Felipe, a explicação o Ibovespa não está pior do que está nesse momento, ou seja, tirando até Ibovespa, como eu falei, as small caps ou as mid caps, porque tem um fator top-down de corte de juros no mundo inteiro. A Europa está cortando juros, os Estados Unidos está cortando juros. Se o mundo inteiro tivesse na toada de subida de juros, aí sim, nós estaríamos num cenário muito pior. Então, acho que aqui no Brasil acaba, mais uma vez, um cenário de ciclo local, varejo, healthcare, tudo aquilo que nos Estados Unidos estava sofrendo antes. E eu vou comentar daqui a pouquinho, vou falar o porquê lá nos Estados Unidos a gente deve ter uma rotação de carteira na frente, ou seja, lá na frente deve começar e aqui no Brasil deve demorar um pouquinho para acontecer, porque aqui no Brasil a gente está em momento de expansão de juros ainda, né?